Alô? Eu gostaria de saber para quem eu ligo, porque aqui no meu bairro faltou água e eu tô indo pro estágio, já tô atrasada e tô sem tomar banho. Não tomei banho para ir pro estágio. Eu não sei para quem ligar. Faltou água no meu bairro e agora? Eu faço o quê? Oi, mãe. Oi, ó, só pra dizer, eu vou dar uma atrasadinha porque Marcos teve um probleminha aí na BR com um buraco. Pois é, a gente não sabe quem resolve essas coisas, mas já já eu chego aí, viu? Beijo, tchau. Alô, amigo? Escuta, deixa eu te falar, eu tô aqui na rua esperando minha carona, não tem um pé de pessoa, não tem uma polícia aqui, eu tô com medo de ser assaltado. E agora, o que é que eu faço? Pra quem que eu ligo pra resolver isso? Galera, hoje a gente está aqui na escola Sesc Centenário e a gente veio conversar com os estudantes aqui para falar sobre quem faz o que na política. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores da nossa produção. Deixa eu entrar aqui na sala. Tem Marcos que está aqui, ó, atrás de mim, já filmando tudo. Galera do Sesc Centenário, da UEM. Tudo bom? Tô chegando aqui, André Firmino tá aqui, o professor tá ali para conversar com a gente, Isabelle, e aqui atrás das câmeras, ó, tem Laerte, tem Bernardo, tem Guilherme, tem Malu nas redes sociais, tem Renata, todo mundo junto pra gente fazer essa conversa bem legal. Mas eu quero saber de vocês. Bora começar nosso papo? E para a gente começar, eu quero já apresentar a vocês aqui o professor Augusto Teixeira, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Ele quem vai fazer essa roda girar e a gente conseguir conversar ainda mais sobre quem faz o quê. E para começar, galera, eu já quero perguntar a vocês quais são os problemas que os estudantes mais passam assim e quem vocês acham que resolve esses problemas? Bem, a maioria, quando a gente fala sobre educação e infraestrutura, a gente primeiro lembra no prefeito, que é a pessoa que recolhe os impostos, e distribui para infraestrutura, escolas, hospitais e coisas públicas que a gente normalmente se usa. E também, tudo que você fala sobre educação, você vai lembrar, Ministério da Educação. Massa. Eu queria saber de vocês outros problemas que vocês vivem. Eu acho que o principal é a falta de passe escolar, porque aqui no SESC tem estudante de vários bairros, tanto Valentina, Bahia, Manaíra, e a locomoção para eles dificulta muito, entendeu? Então tem estudantes que nem sempre, quando chega o final de mês, não tem dinheiro para colocar no passe, entendeu? Eu acho que é só a falta de estrutura escolares das escolas públicas, às vezes não favorecem muito, não dão muita possibilidade para os alunos de escola pública. Todo mundo que faz a escola tem uma grande expectativa e uma grande preparação para chegar no Enem. Só que o que eu vejo é a comparação da escola particular com a pública, o ensino, o conteúdo e os professores, o jeito de ensinar. Eu acho que acontece muitas situações de que eu estou conversando com uma pessoa, de que, tipo assim, eu sou do 9º ano e ela é do 8º. O assunto que eu estou vendo, ela já viu, ela já sabe, ela já entende. E isso acontece muito no 1º, no 2º, 3º ano. Augusto, a gente já ouviu tantos relatos aí, a gente sabe que vida de estudante, por mais que muitos pensem que é fácil, não é. Mas quando a gente pensa nessas reivindicações, quem resolve o quê? A gente escuta o prefeito, o governador, o governo federal, o ministério, a secretaria, mas quem vai resolver o quê nessa questão? Qual é o papel de cada um nesse jogo? Questões de infraestrutura, como bem colocado aqui. Tem um problema de que a infraestrutura pode ser de responsabilidade federal, estadual ou municipal, ou de iniciativa municipal com recursos federais, e por aí de forma conseguinte. Isso torna difícil para vocês que são cidadãos e eleitores conseguirem monitorar e saber exatamente quem vocês têm que cobrar. Então, várias políticas públicas no Brasil, como infraestrutura, educação e também a questão do acesso e a melhoria do ensino, elas são compartilhadas entre distintas esferas, o que torna difícil você conseguir saber exatamente quem você tem que adereçar. Então, nesse sentido, se a gente considera todo o conjunto de aspectos que vocês trazem, por exemplo, a escola, estadual. A escola estadual, ela tem como primazia na sua gestão e aplicação de recursos o governo do estado, claro. Então, quem vocês têm que demandar para que melhorem as condições, seja dos professores, dos alunos e com condições de competição para que vocês possam fazer o Enem em melhores condições e, obviamente, entrar em uma universidade desejada? Bem, a primeira pessoa que você vem à mente é o governador.
Por quê? Porque o governador, ele é o chefe do executivo estadual e ele não apenas tem ações de políticas públicas para a área, no caso a área da educação, como ele é responsável, via Secretaria de Educação do Estado, por toda a política educacional do Estado. Só que apenas pensar no governador não é suficiente. Por quê? Porque as questões envolvendo a educação, tal como a infraestrutura, também tem uma interlocução com a Assembleia Legislativa. Então, é importante que os deputados estaduais sejam pressionados, por exemplo, pelo alunado, pelos professores, para que ocorra pressão no Executivo na composição do orçamento e também na aplicação desse orçamento. Falta muita pavimentação em algumas periferias. Eu vou citar um exemplo, eu moro em Mandacaru e moro em uma das periferias de Mandacaru. E lá falta muita pavimentação e segurança. A gente pode acordar cedo, vir para a escola a pé, de ônibus, e tem o perigo de poder ser assaltado, o perigo de um Uber não poder descer por causa da pavimentação, ou talvez porque a rua não é registrada. Eu moro no Cristo e lá é muito escuro, na questão quando eu estava no 9º ano, que eu voltava de noite, e não tinha nenhum sinal de luz lá onde eu morava, a rua era totalmente esburacada, e o sinal, pedir Uber para minha casa era ruim também. Eu não conseguia me locomover de forma alguma, só tentando muitas vezes e eu conseguia, mas era muito difícil. Quando o problema bate à porta, quem é que resolve nesse caso? Perfeito. Nessa circunstância, a primeira instância que você tem que ponderar é Prefeitura e Câmara de Vereadores. Por quê? Todos os casos relatados pelos alunos aqui envolvem a instância municipal. Ninguém está falando de rodovias estaduais ou federais, mas a rua que está ali fora da sua casa. Nesse sentido, a Prefeitura, que tem uma Secretaria de Mobilidade, ela tem que organizar o trânsito, ela tem que organizar também as ruas e a qualidade dessas ruas para que as pessoas possam trafegar. Tão relevante quanto isso, é função da Prefeitura, como concessão pública, o transporte, não apenas para permitir com que as pessoas tenham transporte de forma de lazer e lúdica, mas também para permitir com que as condições de trabalho na cidade sejam favoráveis, para que a economia do município, obviamente, cresça e você possa arrecadar mais e fazer mais políticas públicas. Eu estou aqui com duas alunas que elas são politizadas. O que é ser politizado? Elas são presidentes de classe de suas salas de aula. Vamos conversar um pouco com elas duas. Pérola, você está em que ano? Eu estou no 1º ano do ensino médio. Pérola, o que é que você acredita que seja ser uma pessoa politizada e qual é o paralelo que você acha que você exerce na política como líder de sala e um prefeito, um vereador pode agir como líder também na comunidade? O que eu entendo é que nós, como pessoas que fazem parte de uma sociedade, a gente tem que atuar, votar, enfim, fazer as nossas decisões com base tanto nos nossos propósitos, no que a gente acredita, no que a gente crê, para a gente não ser parte de uma manada de pessoas que pensam iguais, de pessoas que não têm um senso crítico próprio e de pessoas que acham que qualquer pessoa que chegar lá pode mandar elas fazerem alguma coisa. E agora eu vou começar um pouco com a Aline. Ela é presidente do Grêmio Estudantil aqui do SESC e eu queria saber um pouco as funções que você faz aqui e se você acha que tem correlação também com a função de um prefeito, de um vereador. Primeiramente, tem muita gente que não sabe o que é um Grêmio Estudantil, né? Um Grêmio Estudantil, basicamente, ele é uma segunda coordenação na escola. Ele está ali no dia a dia com os estudantes, né? Sabendo mais da demanda. Então, a gente tem um contato com os estudantes, a gente pega essa demanda e leva para a coordenação. Esse ano, nós, no horário da manhã, temos primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. E tem a terceira série, que demanda muito do Enem. E aqui na escola a gente não tem aulão. Mas vem as outras turmas que uma hora também vão chegar no terceiro ano, então eles também precisam ter essa atenção para o Enem, entendeu? Então é saber, quando tiver um aulão, se tiver alunos de primeiro e segundo ano que também queiram participar, colocar eles para participar também, entendeu? Eu sou a secretária do Grêmio, secretária-geral. Então, o Grêmio, como essa ponte em direção entre alunos e coordenação, lida muito como um exemplo de ser, por exemplo, os vereadores, que eles estão à frente, levando coisas, sendo o poder legislativo, que está sempre monitorando o poder executivo. Muitos aqui são representantes de sala. Eu sou da minha sala, do primeiro F, e é uma questão de caráter
e personalidade própria, porque normalmente pessoas que tomam contas de uma sala como liderança sempre são pessoas que já nascem com esse espírito de liderança, de tomar conta. Eu, como tesoureira geral do Grêmio do SESC, eu levo muito em conta que o paralelo do financeiro do SESC vai muito a ver com os impostos cobrados pelo governo. A gente tem que fazer um planejamento, a gente tem que ter anotações, a gente tem que ter comprovantes fiscais do dinheiro que a gente gasta e por que a gente gasta esse dinheiro com a escola, com eventos, investimentos na escola, melhoria para os alunos. E é isso que a gente queria ver e que eu acho paralelo, que o governo deveria mostrar para onde está indo os impostos gastos, os milhões de impostos gastos que são pagos todos os anos e meses ao governo. Muita gente não pensa na política como algo que bata a porta. Só que por mais que você pense que a política não te importa, ou você não precisa pensar politicamente ou agir politicamente, a política se interessa por você, pelos seus impostos e por tudo aquilo que você pode oferecer para o sistema político. Ou seja, numa democracia não tem como fugir da política. E você ser politizado consiste não em ser necessariamente de esquerda ou de direita, mas de compreender minimamente como funciona o seu sistema político, como funciona o seu sistema de representação política, como você pode pressionar ou se opor e como você pode participar da política. A gente falou muito sobre problemas que a gente vê dentro e fora da escola e também principalmente sobre representação política, né? Mas e o orçamento para justamente resolver isso daí? Como é que vocês acham que funciona? Eu quero acreditar que isso aconteça de uma forma justa. Mas a minha pergunta é, como é que eles fazem para priorizar o que precisa investir? A composição da peça da lei orçamentária, ela é uma ação política, em que os vereadores e o governo municipal, o prefeito, vão agir na composição de qual é o recurso que nós temos no orçamento, para onde esse orçamento irá ser encaminhado, para quais áreas. Por que isso? Porque, o recurso é escasso. 2, porque você tem interesses organizados na sociedade que vão puxar mais para um lado e para o outro. E quando eu falo que orçamento apresenta um recurso escasso, ele é extremamente importante. Por quê? Porque quando a gente pensa em orçamento, ele tem pelo menos 3 aspectos básicos. Um deles é a ideia de pagamento de folha do pessoal, ou seja, seus professores, o guarda da esquina, etc., que recebe um salário, isso é gasto de pessoal que entra no orçamento. Tem o custeio, que é, por exemplo, manter uma escola dessa em pé, é custeio, pagar conta de luz, de água, etc. E tem aquilo que a gente quer, que é o investimento, que é a produção de uma política pública para algo que nós estamos ali votando ou pressionando. Então, a gente está chegando já ao final da nossa conversa, mas eu estava conversando com minha amiga Geise aqui atrás, que ela pensa que está escondidinha aqui, mas está todo mundo vendo, e ela estava falando sobre uma pergunta que eu acho que vai ser bem interessante para a gente puxar essa nossa última rodada. Conta para a gente. Quando chega em época de eleição, a gente sempre percebe que os políticos eles começam a trabalhar bastante. Por exemplo, calçando uma rua, ajeitando iluminação, fazendo várias coisas. E por que eles não podem fazer isso no início do mandato, por exemplo? Você tem o chamado ciclos eleitorais, em que todo político, quando ele tem um período eleitoral, a primeira coisa que ele pensa é, eu quero me eleger ou reeleger. E depois, quando ele vence, a primeira coisa que ele pensa é a reeleição. Em geral é assim. Então, é importante que a mobilização da sociedade que elege um candidato seja contínua, seja através do partido político de que esse político está afiliado, seja através de uma associação de moradores de um bairro que vai dar visibilidade para aquela questão, mas também, em certas circunstâncias, existem esferas fora da política que podem ser ativadas para chamar problemas, como o Ministério Público, que é uma ação muito importante quando você tem, por exemplo, falhas na assistência pública em áreas como idosos, violência contra a mulher, entre outros fatores. O Ministério Público, que é um órgão importante na representação de demandas de forças organizadas da sociedade, na tentativa de pressionar o poder público nesse sentido. Augusto, obrigado, viu? Muito bom aqui a sua presença, suas colocações. Os alunos do Sesc Centenário arrasaram muito. Muito obrigado a vocês. Parabéns, vocês se mostraram ser mesmo politizados, estarem aí para a luta. E é isso, a gente encerra aqui o nosso Papo Jovem de hoje. Semana que vem tem mais.